Fale para a pessoa do seu lado, olhe para ela e diga assim: perdão, você não vive sem ele. Agora que você sabe a frase completa, que não era um pedido de perdão, alguns até assustaram. O que eu fiz de errado, né? Ela está pedindo perdão aí, mas a frase é: perdão, você não vive sem ele. Fale novamente agora para a pessoa. No final dessa mensagem você vai entender porque eu e você não vivemos sem o perdão. Qual o significado do perdão? No Antigo Testamento, essa palavra é transmitida por 3 vocábulos, e o conjunto destes vocábulos nos mostra a amplitude do perdão. O primeiro vocábulo, ele transmite a ideia de expiação, que é a purificação de crimes cometidos. Agora imagine essa palavra, crimes cometidos. Então a primeira ideia que nós temos é essa de expiação por crimes cometidos. É a primeira ideia que é transmitida na palavra perdão. E nós então entendemos porque tanto derramamento de sangue no Antigo Testamento, e todos eles apontavam para o sangue do Filho de Deus, o sangue do homem perfeito. O segundo vocábulo transmite a ideia de elevar, de carregar, e nos apresenta o quadro em que o pecado ele é retirado do pecador, ele é carregado, transportado para o outro local. E agora, antes de chegar no terceiro vocábulo, eu quero trazer um contexto sobre o Antigo Testamento, já que ele significa expiação e ele significa tirar, transportar, carregar de alguém para outro. Expiação tem a ver com purificação de crimes cometidos, é o perdão completo. Então, quando a palavra do Senhor fala sobre a expiação de pecados, mostra que as pessoas, elas confessavam os seus pecados ao sacerdote, o seu pecado era transferido para o animal, e o animal morria fazendo aquela expiação. Agora, completando esse pensamento, já que o sangue ele purifica, o perdão também tem sobre elevar, tirar de si. No Antigo Testamento, nas festas anuais, existia um bode expiatório, e daí surgiu a expressão o bode expiatório para alguém que leva a culpa, tem que encontrar um culpado. O que acontecia com esse bode expiatório? Eram oferecidos os sacrifícios, o sangue, normalmente o sacerdote tocava na bacia com o sangue, ele aspergia, respingava sobre o povo, sobre a pessoa que pedia perdão, confessava os seus pecados, mas no ato, que não era todas as vezes, isso era em algumas festas anuais, eles pegavam esse sangue e eles aspergiam sobre um bode, chamado bode expiatório, derramavam o sangue sobre esse bode. Agora, esse bode ele não morria, ao contrário dos outros animais, que o sentido era para purificar os crimes cometidos, purificar os pecados. O bode expiatório, ele tinha então o sangue derramado sobre ele, e ele era levado ao deserto, e ele era solto no deserto, e ninguém mais via aquele bode. Era o bode emissário, o bode expiatório. Então mostra essa ideia de que o pecado era tirado de alguém, colocado sobre outro, para esse outro levar sobre si a iniquidade, para bem longe daquele que teve os seus pecados perdoados. Enquanto os 2 primeiros vocábulos se referem do homem, de Deus para com o
O terceiro vocábulo, ele é concernente e aplicado do homem para o homem, da necessidade de perdoar um ao outro. Eu estou falando do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os vocábulos usados significam tratar graciosamente e mandar embora. Por isso que a Bíblia diz que pela graça vocês são salvos. Então o perdão, ele é obtido de forma imerecida. Nós encontramos favor de Deus não porque nós merecemos. E como a Bíblia, ela a revelação, ela é gradativa, ela então vem trazer essa revelação. Por quê? Porque se alguém está pensando ou pensou que ele recebia o perdão de Deus porque ele tinha um coração bom, Deus está dizendo: o pecado, ele merece punição, eu perdoo de forma graciosa. E agora a segunda parte, o segundo vocábulo que no Novo Testamento então nos apresenta, de levar sobre si, levantar também da mesma forma, levar embora, mostra que Jesus, ele foi elevado do chão também naquela cruz, e lá naquela cruz ele recebeu os pecados meus e os seus pecados também. Então o perdão, ela tem essa amplitude. E o terceiro vocábulo que também existe no Novo Testamento, mais uma vez é aplicado do homem para o homem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os dois primeiros vocábulos são aplicados de Deus para com o homem, e no terceiro sempre é do homem para o homem. E o perdão, ele deve ser recebido por nós com gratidão em nossos corações. O pecado, ele merece o castigo. A Bíblia nos diz em Romanos 6:23, que você sabe de cor e salteado, que o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Graça. Enquanto o pecado merece ser castigado, ele tem uma recompensa ruim, ele tem uma punição, que é a morte. A graça de Deus oferecida. Por isso que o perdão, ele deve ser recebido com gratidão em nossos corações. Observe o que a palavra do Senhor nos diz no Salmo 130, versos 3 e 4, que nós vamos acompanhar todos aqui. O perdão e a graça são admiráveis. Veja o que o salmista diz: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem poderá escapar? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: mas contigo está o perdão para nos perdoar, simplesmente isso? Não, para que sejas temido. Veja só, enquanto que o perdão, ele é oferecido de uma forma tão graciosa, ele deve ser recebido com gratidão, não para dizermos: já que eu fui perdoado, eu vou pecar novamente, que é só pedir perdão novamente. Mas o texto, ele diz, tem o objetivo: contigo está o perdão, para que seja temido. Para que seja temido. Nós temos que entender que a gravidade do nosso pecado, ela traz consequências sérias para as nossas vidas. Então, quando nós obtemos o perdão divino por graça, algo que nós não merecemos, algo que alguém pagou o preço para a purificação, que foi o sangue de Jesus Cristo, que foi elevado do céu, ele carregou sobre si as nossas iniquidades. O objetivo é para que haja temor dentro dos nossos corações.
Por isso aquela mulher em João capítulo 8, que foi apanhada em flagrante adultério, que se tivesse homem junto, os dois deveriam ser apedrejados até a morte, e Jesus disse: agora vá e não peques mais. Em João capítulo 5, tem um texto muito conhecido, que é a cura daquele homem que era paralítico, que vivia à beira do poço de Betesda, do tanque de Betesda, e Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Ele responde que não tem ninguém para jogá-lo na água, e Jesus o cura. Depois acontecem algumas coisas e Jesus o encontra novamente, está lá para o finalzinho do capítulo 5, e Jesus tem um diálogo com ele. Agora Jesus se apresenta dizendo quem ele realmente é, e Jesus diz para aquele homem: agora não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O texto dá a entender que aquele homem ficou paralítico por um pecado que ele cometeu e não houve arrependimento no seu coração. Isso mostra que é grave a consequência dos nossos pecados quando nós não nos arrependemos dele. Como já exposto, o perdão é algo ligado à expiação, e a expiação é ligada a sacrifícios, e esses sacrifícios sempre eles são para trazer a purificação dos nossos pecados. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre o sangue derramado. Veja o que diz em Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a você sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Como eu já falei agora há pouco, no Antigo Testamento eram oferecidos os animais, mas a Bíblia diz que esses animais, o sangue deles era insuficiente para purificar o homem de todo o pecado. Agora lá em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14, ele vai falar novamente sobre o sangue e a incapacidade desses animais. Veja só o que diz aqui: portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à contaminação da carne, muito mais o que? O sangue de Cristo, muito mais o sangue de quem? De Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Aqui nós encontramos também que além de receber o perdão, a purificação dos pecados, é para que haja temor. Ele diz que é para servirmos a Deus. Tanto que antes, em outros momentos, o texto vai dizer que antes nós vivíamos na imundície da carne, vivemos segundo os nossos desejos. Agora purificados, devemos viver para servir a Deus. E Hebreus 9:22 fala novamente sobre esse derramamento de sangue. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Aleluia! Jesus derramou o sangue dele, sangue precioso, para que eu e você graciosamente possamos ser purificados de todos os pecados. O perdão só é possível porque Deus, com sua graça cheia de favor, Ele oferece para nós.
Por isso que no Novo Testamento ele tira toda essa ideia de que é algo merecido. Deus viu algo bom em mim, por isso ele quis me salvar. Deus não viu nada bom em mim, nada de bom em você, é puramente graça de Deus. E é necessário entender então essa gravidade dos nossos pecados, para que possamos receber a graça de Deus da forma como ela deve ser recebida em nossas vidas. E para obter o perdão é necessário admitir a falta, admitir que somos faltosos, que somos pecadores, e pedir o perdão que vem de Deus. Ele é oferecido, mas enquanto nós não reconhecemos que somos necessitados, tem um senhor aí, eu já citei aqui na igreja, eu estou orando, eu quero que você ore por ele também, morador em situação de rua, que ele diz que não tem pecado, ele não tem dificuldade nenhuma em repetir a oração, dizendo que Jesus Cristo é seu único e suficiente Senhor e Salvador, e quando eu falo para ele repetir, perdoa os meus pecados, ele fica calado, e ele diz, eu não tenho pecado, porque no conceito dele, ele nunca pecou. É demônio, só pode ser demônio, né, gente? Então ore por ele. Mas nós temos que admitir que nós somos pecadores, que nós temos essa falta diante de Deus. Olha só, todo ser humano, ele nasce condenado ao inferno. Essa é a nossa condição. O salmista disse que em pecado a minha mãe me concebeu e em pecado eu nasci. O pecado ele é transmitido de geração em geração, é um mal hereditário que o único ser humano que nasceu sem pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e é Jesus Cristo nosso Senhor. E Deus, pela sua infinita graça e poder, não permitiu que o pecado de Maria fosse transmitido para o seu filho, ficou apenas a semente paterna, a semente do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 João capítulo 1, versos 7 e o 9 também: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, Ele perdoa. E o perdão, ele afasta de nós os nossos pecados para bem longe. Lembra que eu falei do Antigo Testamento, que do bode expiatório, que ele levava o pecado da população para longe. Esse era o significado do bode expiatório. Jesus, ele é elevado da terra para receber os nossos pecados. E observe o que diz a palavra do Senhor no Salmo 103, verso 12. Coloque aí, Vanessa, por favor, ou quem está mexendo. Salmo 103, 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele está dizendo, a distância que está do leste para o oeste, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Eu já falei isso aqui, não é custoso repetir, porque Paulo disse que não custa repetir as mesmas coisas. Porque o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele não diz, assim como o sul se afasta do norte, ou o norte do sul, ele afasta de nós as nossas transgressões. Observe o globo terrestre, é uma bola, ele é redondo. Então, se eu, de uma forma imaginária, eu pegar um avião no Polo Sul e eu andar na direção norte sem parar, tem um tanque muito grande de combustível, eu vou chegar aonde? No Polo Norte. Ele tem um ponto final. Se eu pegar do norte em direção ao sul, da mesma forma, existe um limite.
Mas a palavra do Senhor diz que assim como o leste distancia do oeste, então se eu pegar esse mesmo avião imaginário e começar a sair do leste em direção ao oeste, eu nunca vou chegar ao meu destino, porque eu vou ficar rodando ao redor do planeta. Se eu fizer o contrário, eu vou fazer a mesma coisa. E assim a Bíblia diz que o Senhor afasta as nossas transgressões de nós. Aleluia! Glória a Deus, que Ele leva para longe as nossas transgressões. Isso é motivo de receber o perdão com gratidão em nossas vidas. Ao entender a gravidade do próprio pecado e suas consequências, nós devemos perdoar também aqueles que nos ofenderam. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso e também em Mateus capítulo 18. Eu vou citar logo o texto. Como falei, como nos dois primeiros sentidos é do homem para com Deus, o terceiro sentido do perdão é do homem para com o homem. Veja o que diz em Mateus 6,12, que você também sabe de cor. Perdoa-nos as nossas, vamos falar todos juntos? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Existe uma medida. Agora, enquanto o perdão de Deus afasta para bem longe, para que nós obtenhamos esse perdão, há uma necessidade de cumprir com a nossa parte, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos ler Mateus capítulo 18, a partir do 24, eu gosto de citar essa parábola. Diz assim: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, isso são 106 toneladas de prata. Não tendo ele, porém, com que pagar. Ele tinha com que pagar? Não. O senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma mixaria. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, sendo íntimo, não perdoarem cada um o seu irmão. Essa parábola do servo sem compaixão, ele ilustra eu e você. Nós temos uma dívida impagável para com Deus, por isso ele não conseguia pagar. Mas aquele Senhor, aquele Rei, cheio de compaixão, assim como Deus, cheio de graça, de misericórdia, oferece o perdão para nós.
ele perdoou. E depois ele diz que aquele homem, ao sair, encontrou alguém que devia uma quantidade muito pequena de dinheiro, muito pouco, e pelo fato dele não quis perdoar, quando o seu senhor ficou sabendo, o lançou na prisão aos cuidados dos carrascos, aqueles homens encarregados de arrancar confissão dos prisioneiros, os torturadores. E Jesus conclui dizendo: assim o Pai Celestial fará com cada um de vocês, se de todo o coração não perdoarem as pessoas. Se eu e você não perdoamos, nós retemos os nossos pecados, e o Pai Celestial, não são os demônios, é o Pai Celestial que nos entrega para os torturadores, aonde acabamos sofrendo muito. Então nós precisamos ter um caráter parecido com o de Jesus. Cristão é alguém parecido, alguém que se parece muito com Jesus. Se você acha que você tem um coração bom, você está enganado. Jesus disse que ele mesmo não é bom, se referindo ao Jesus homem. Bom é o Pai que está no céu, ele falou. Então o nosso coração deve ser parecido com o de Jesus. A primeira coisa é admitir que não somos bons, que nós temos dificuldade de perdoar, que a nossa natureza caída, ela quer a vingança. Como diz o ditado, a vingança é um prato que se come frio. As pessoas ficam remoendo dentro de si e elas querem se vingar. Este é o reflexo da natureza caída do homem. Um crente, um cristão, ele não pode refletir a sua natureza caída, ele tem que refletir a sua natureza celestial. O homem celestial, ele é um homem perdoador, porque ele reflete o caráter de Cristo em sua vida. E nós devemos refletir o homem espiritual e não carnal. Nós somos muito apegados as coisas terrenas, e as coisas terrenas do homem terreno é não querer perdoar. Ele não merece, vai me pagar, vai ver o que eu vou fazer, vai ver isso, vai ver aquilo. Mas o homem espiritual, a nossa natureza espiritual, e a Bíblia diz lá em 2 Pedro 1:3, que Deus colocou em nós a natureza dele, ele nos fez participantes da natureza divina, através do Espírito Santo, e é ele quem capacita. Então, se você tem dificuldade, vá aos pés do Senhor e se lamente, diga: Senhor, os meus pecados estão sendo acumulados porque eu não quero perdoar, eu tenho vontade de vingança, eu tenho vontade de dar o troco para essa pessoa, mas eu quero que sobressaia dentro de mim a natureza do homem celestial. O homem celestial, ele tem um caráter de Cristo, é um caráter perdoador, que lá na cruz, onde ele poderia lançar fogo nos seus opositores, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos refletir esse caráter de Cristo em nossa vida. O homem terreno é carnal, o homem celeste, ele é espiritual. Qual é o que está sobressaindo dentro de você? E eu quero encerrar essa reflexão com o título da mensagem: perdão. Você não vive sem ele, e realmente não é possível viver sem o perdão de Deus. Receber e dar para receber novamente em nossas vidas. Eu dou o perdão porque eu recebi o perdão, e eu sei que eu vou pisar na bola e eu vou precisar o perdão novamente. Perdão, você não vive sem ele. Diga assim: perdão. Agora bate a mão no peito: eu não vivo sem ele. Vamos ouvir esse louvor. Reflete um pouco mais e reflete na sua vida. Qual o homem que está sobressaindo? O homem terreno, carnal, ou o homem espiritual? Qual que está sobressaindo na sua vida?